Olá, chapadinhas! Vamos à nossa quinta aula de Livre-se da Distensão Abdominal. Essa série de 8 episódios que eu tô amando fazer, inclusive eu tô bem contente com o número de visualizações aqui da minha primeira série no YouTube. E eu tô muito contente. Inclusive, gente, em agosto eu quero vir com uma nova proposta. Então, se você tiver alguma sugestão de um tema, né, relacionado à saúde da mulher, treinos femininos, emagrecimento, massa muscular, esse mundo, né, fitness que eu tanto amo trabalhar, comenta aqui que eu tenho certeza que se tiver muitos comentários, né, e muita votação de algo que é muito relevante, eu vou trazer aqui em agosto, tá? Hoje o tema da nossa aula é sobre o intestino, né? E por que o intestino? Eu tô falando agora, gente, claro, como uma especialista em saúde da mulher, né? E também nesse lifestyle fitness, né? Eu também sou nutricionista, então eu posso falar com um pouco mais de autoridade sobre esse assunto, mas também eu vou falar aqui alguns acontecimentos pessoais relacionados ao intestino, tá? Muitas pessoas, lembra que eu comentei que um dos fatores da distensão abdominal são alguns alimentos que fermentam, glúten principalmente, lactose, né, que faz com que a nossa barriga fique mais projetada para frente. E eu tô falando por experiência própria agora, tira um pouco da profissional, vamos falar da minha realidade, gente. Eu sempre tive, né, de uns anos pra cá, né, agora não, mas assim, antigamente, né, uns 10 anos eu sofri com idas ao banheiro, não idas na verdade, né, mas de não idas ao banheiro, né, eu tinha muito problema de ir ao banheiro, mesmo fazendo atividade física e mesmo também tendo uma alimentação saudável, né, e de uns 5 anos, 6 anos pra cá, né, principalmente na pandemia, eu comecei a ler, né, sobre a medicina Ayurveda, e também a parte nutricional da medicina Ayurveda, e eu comecei a gostar muito desse assunto, e esse assunto foi que me fez levar a cursar nutrição, né? Por quê? Eu comecei a ler sobre a medicina Ayurveda e a nossa saúde intestinal, e principalmente a nossa saúde de digestão, né? E o intestino, gente, é o nosso segundo cérebro. Então, se alguma coisa ao nosso redor não está bem, o nosso intestino, ele sofre. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem uma viagem marcada e está super ansiosa e não está contando os dias, não vê a hora de chegar. O que que acontece? Ou você acaba indo ao banheiro, muitas vezes, né? Você acaba soltando o seu intestino, ou você acaba prendendo, né? Então, o nosso cérebro, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro e ele está relacionado com, claro, com os alimentos que a gente come, mas também com as nossas emoções. Então, se a gente está muito ansioso, pensando muito no futuro, a gente tende a ter um intestino mais solto. Não estou falando que isso seja uma regra, mas a chance é maior assim. E a mesma coisa se você é muito controladora, se você é uma pessoa que gosta assim de pingo nos is, né? Uma pessoa que gosta de coisas sempre no lugar e tal, muito metódica, você tende a ter o intestino mais preso, né? E eu era essa pessoa, né, que tinha o intestino preso. Então, eu aprendi isso lendo sobre a medicina Ayurveda e como a nossa saúde, né, intestinal, ela começa pela boca. Então, eu comecei a fazer algumas alterações, né, no meu dia a dia, né, principalmente quando eu acordo, né, então eu comecei a ter rituais matinais, principalmente envolvendo a saúde da digestão e do intestino, como raspando a língua de manhã. Isso fez com que a gente elimine aquela saburra que fica da noite, né, aquelas bactérias que ficam acumuladas na boca, né, tudo aquilo, aquela saburra, aquela coisa branca que a gente tem na língua, isso é muito ruim se a gente engole novamente. Então eu comecei a fazer pequenas mudanças, ter um ritual matinal, né, raspar a língua, tomar água de manhã, fazer o shot matinal, principalmente com especiarias que a Ayurveda acredita, né, como cúrcuma, gengibre, canela, que são alimentos que melhoram a saúde digestiva e intestinal. Então eu comecei a criar esse hábito. Outra coisa, eu comecei a ter uma vida mais leve, né, não que hoje eu seja tipo Moja Coen, né, na verdade não. Mas, assim, já melhorou bastante essas pequenas mudanças. Outra coisa que eu eliminei da minha rotina, não é que eu eliminei, assim, 100%, mas hoje eu tenho consegui, né, tirar, né, principalmente na minha semana, em maior parte dela, foi o glúten e a lactose, né? Então, estou escutando barulho de incêndio, gente. Peraí.
não era nada, foi só uma pequena, alguém que apertou o botão ali e saiu correndo, sabe? Que nem tocava a campainha. Bom, bora voltar lá. Nem lembro o que eu tava falando. Vamos lá, eu tirei então o glúten, né, que são as farinhas brancas, e a lactose da minha rotina alimentar. E, gente, melhorou muito, assim, em relação a eu ir ao banheiro, né, com uma frequência maior, né. Então, assim, além disso, eu comecei a trabalhar, lembra que eu falei que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, tem a ver com as nossas emoções, como a gente reage, né, no dia a dia. Outra coisa também que eu comecei a melhorar foram questões de abaixar um pouco a minha bola e trabalhar com questões de eu me autoconhecer. Então, fazer meditação, algumas afirmações, ter momentos que eu não mexo no celular de manhã, eu só fico focada em leituras, em meditação, em movimento. Então, eu trabalho muito com alguns movimentos do alongamento do yoga também, que faz com que você tenha uma movimentação intestinal muito grande. E aí me ajudou muito a melhorar a minha saúde intestinal. Mas por que eu tô falando tudo isso, né? Porque um dos fatores da gente ter distensão intestinal, né, ter essa distensão abdominal, é o intestino. Então, se a gente mudar, né, fazer exercícios, que nem eu dei vários exemplos, né, fazer LPF, fazer exercícios específicos para distensão, muitas vezes não vai ser 100% suficiente, você precisa ver o seu corpo como um todo. Por isso que eu falei a importância de procurar um nutricionista, né, para você poder direcionar o seu plano alimentar para a tua realidade, para o teu objetivo, você procurar ajuda psicológica, né, para você também melhorar questões emocionais, porque eu falei sobre você ser controladora ou você ser muito ansiosa, isso atrapalha a tua digestão. E também, óbvio, procurar um personal trainer para te ajudar nos exercícios, mas vocês viram que é uma junção de vários profissionais, né? Então, a distensão muitas vezes está relacionada também com a nossa saúde intestinal. Então, veja, né? Para um pouquinho o que você está fazendo para você ver como que é a tua rotina, né? Como que são os seus hábitos. Eles são mais focados em você, no seu momento, em você se autoconhecer, ou você nem parou para prestar atenção em nada disso, né? Porque isso é muito importante para você detectar essas situações, né? E o intestino inflamado, gente, é um intestino que não absorve nutrientes da maneira adequada, não vai favorecer o exercício de maneira correta, atrapalha muito. Então, o intestino, gente, eu acho ele muito importante para você melhorar também a tua saúde intestinal. Com as aulas de LPF, a gente consegue melhorar. O LPF foi outra, sim, razão de mudança de hábito na minha vida que melhorou muito a minha saúde intestinal. Porque como a gente faz muita liberação do diafragma, inclusive do próprio intestino com as mãos, né? Aquelas massagens, né, que a gente faz ajudaram e muito. Mas é claro que eu tive toda uma mudança por trás, além dos exercícios, né? Eu falo que 70% foram mudanças de hábito e 30% foram exercícios para deixar minha barriga do jeito que eu gostaria hoje, né? Vou até deixar uma foto aqui para vocês verem como o LPF e essas mudanças de hábito melhoraram a minha vida, tá? Então hoje eu te proponho a você observar como que tá a tua rotina, como que tá a tua saúde alimentar, a tua saúde mental também em relação ao que você consome, né? Que isso vai te ajudar a você procurar ajuda com profissionais corretos e profissionais que te orientem a você ser uma pessoa melhor e também se olhar no espelho e se sentir bonita, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa quinta aula. Quinta-feira tem outro episódio. Estamos chegando ao fim, né, da nossa série, mas eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Encontro vocês na próxima aula. Um beijo!